Olá, eu sou o professor Bert e nessa aula nós vamos falar sobre o início do realismo. Fazer uma comparação entre a literatura do romantismo e do realismo. Nós já vimos que o romantismo, né, a literatura que predominou no final do século XIX, ela foi pautada principalmente pela idealização, né, a idealização da sociedade, a idealização da mulher, a idealização das pessoas, né, exaltação da pátria. O homem era o herói, nobre de caráter, belo, né, guerreiro como índio, a mulher anjo, a mulher perfeita, sempre comparada a coisas belas, à natureza. E aí, de maneira geral, foi o romantismo a intenção de valorizar a burguesia, que era a classe social em ascensão, desde a Revolução Francesa. Né, e com aquele ideal da Revolução Francesa, de uma sociedade mais justa, mais igualitária. E aí o realismo, né, a partir da segunda metade do século XIX, e vai predominar no Brasil mais no final do século XIX, ele vem justamente com uma proposta de fazer oposição ao romantismo, né? Justamente o contrário daquilo que o romantismo fez. Então, a mulher não é mais anjo, né, deusa, né, bela e perfeita. Agora, ela é descrita muito pelo seu atrativo mais sexual, mais erótico, né? A mulher é muitas vezes prostituta, né? É adúltera, né? Ela trai o marido, então não é mais o ideal do casamento, né? Por amor, com final feliz, como era a tônica do romantismo. O homem também muitas vezes não fica com a mulher por amor, né? Mais por interesse mesmo sexual. O dinheiro fala mais alto, o que move a sociedade, né, são as aparências e o interesse financeiro. Então, agora é uma burguesia capitalista e interesseira que vive de aparências, né, e isso aí é um retrato justamente da ascensão do capitalismo, né, que vai acontecer com a Revolução Industrial no século XIX. Né? Então, a classe social que agora toma o centro, né, que agora é a classe que manda no mundo, é a burguesia, né, com a decadência da monarquia. E essa burguesia, ela é extremamente capitalista, né? Então, eu digo assim, enquanto o romantismo mostrou o lado belo, né, da sociedade, agora o realismo vem para mostrar a degradação da sociedade. E aí tem a palavra, né, a oposição-chave é razão e emoção. Romantismo pautava pela emoção, né? O escritor ele procurava mexer com o sentimento do leitor, né? Agora é a razão, é um retrato mais objetivo, né? Então aquele volta. O romantismo foi justamente uma forma de romper com a visão racional do iluminismo, né? E o realismo retoma isso, né? Uma postura científica. Então, agora, as teorias científicas que estão se desenvolvendo no final do século XIX, né? E o uso da razão. Daí a ideia de fazer um retrato mais realista, mostrar a sociedade como ela realmente é, né? E uma postura mais crítica. É uma literatura de engajamento, né? De engajamento social, de crítica. A ideia de mostrar, né, os defeitos justamente para criticar essa sociedade. No final no romantismo no Brasil, nós temos um livro, a publicação do livro Memórias de um Sargento de Milícias, que é considerado de transição para o realismo, né? Embora ele seja romântico, mas é a história de personagens que são pessoas do subúrbio, né? Que já não é mais o enfoque na burguesia, como, por exemplo, o livro Senhora, né, do José de Alencar. O Memórias do Sargento de Milícias do Manuel Antônio de Almeida se passa no subúrbio carioca e os personagens são malandros, aí que ele é considerado um romance da malandragem, né? Fica a ideia de que na sociedade ninguém presta. Leonardo Pataca é um meirinho, hoje seria um oficial de justiça, o cara só pensa em dinheiro. Tem um envolvimento rápido com Maria Hortaliça, né, uma moça
é fácil, uma mulher fácil. Ele dá uma pisada no pé dela, ela dá um beliscão na mão dele, eles passam a noite juntos, ela fica grávida. Depois ele dá uma surra nela e manda ela embora. Então não tem nada a ver com né, a idealização de um romance típico do romantismo. E ela vai ter um filho chamado Leonardo também, né, que no livro é chamado de Leonardinho, que é um malandro, um vadio, que não trabalha, mulherengo, que vive aprontando com todo mundo. E ele se apaixona por uma moça chamada Luizinha, que é descrita como feia, como sonsa, sem graça, né? E aí vai. Então, é justamente já um livro que tira, né, aquela idealização do romantismo, que não tem um retrato sério da sociedade, é mais pelo humor, né? Por isso, um retrato mais cômico. E é considerado de transição para o realismo. Um excelente romance esse. E aí, na Europa, né, em 1857, o Gustave Flaubert vai publicar o romance Madame Bovary, muito polêmico na época, né, em que ele, inclusive o livro foi proibido, ele conta a história de uma mulher chamada Emma Bovary, que se casa com Charles e que vai trair o marido, que vai ter um amante. Veja, enquanto no romantismo era o ideal, né, morria-se de amor, né, ou o ideal do amor com final feliz, o casamento, né, que era a valorização da instituição família, agora é a crítica, né, agora é mostrar que essa instituição sagrada, a família, está em ruínas, né, então depois do casamento vem o adultério. E aí essa de Queiroz em Portugal vai publicar o Primo Basílio, que vai ser a mesma coisa, Luísa casada com Jorge, né, e vai ter um romance com Basílio, e o Basílio vai ficar claro que ele vê Luísa apenas como objeto sexual, né? E no Brasil, o romance O Dom Casmurro, né, que é polêmico até hoje, a questão saber se Capitu traiu ou não traiu Bentinho, né? Então, histórias em que vai haver o adultério. A primeira obra do realismo no Brasil é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, né? Mesma coisa, ele faz um retrato irônico e crítico da sociedade. A primeira mulher com quem ele vai se envolver é Marcela, é uma prostituta, né? Então a mulher deixou de ser a virgem, o anjo, né, que era no romantismo, agora ela é prostituta, ela é adúltera. O grande amor da vida dele é Virgília. Lá na frente, ela se casa com outro e se torna amante, né, do Brás Cubas. E ela é descrita por ele como feia, né, que ela ainda não tinha adquirido a beleza de moça, que ela era ignorante. Então, veja, né, tirando a idealização do romantismo. Tá? Então, assim, de maneira geral, né, tá aí né, o Primo Basílio do Eça de Queiroz, então são histórias que falam de adultério, né, e o Dom Casmurro do Machado de Assis. O romantismo, de maneira geral, né, o realismo, aliás, né, ele procura fazer, então, um retrato crítico da sociedade, né, procurando mostrar essa degradação, os defeitos, né, e com uma postura justamente de oposição ao romantismo. Nessa aula, então, a tarefa de vocês vai ser fazer um mapa mental, tá? Mapa mental, um esquema com tópicos, né, dessa comparação, né, do romantismo e do realismo. Na aula eu estou postando alguns sites que vocês podem usar para fazer, e você pode tirar um print, né, e colocar no Google. Se não conseguir, você manda no e-mail, está tudo descrito lá na aula no Moodle, tá ok? Então, um bom estudo para vocês, é uma aula para vocês estudarem essa comparação entre romantismo e realismo e fazer uma espécie de um resumo, de uma síntese, por meio de um mapa mental. Ok? Até a próxima.